Vamos hoje desvendar os mistérios do fantasma dos cabelos brancos. Quem é que é a mulher que não quer que não apareçam os cabelos brancos, não é mesmo? Mas eles chegam e eles aparecem e de certa forma eles favorecem o nosso trabalho, de certa forma eles atrapalham o nosso trabalho. Tudo isso depende de como a gente analisa o cabelo da cliente. Tudo isso depende do resultado que a cliente quer. Tudo isso depende do que você vai entregar para sua cliente. E também depende da manutenção que a sua cliente está disposta a fazer. O nosso trabalho é de fato devolver a autoestima das nossas clientes e, quiçá, resolver problemas com os danadinhos dos cabelos brancos. A gente tem um ditado que diz que a mulher não fica velha, ela fica loira. Mas esse ditado ele não vale para todas as mulheres. Imaginem eu, Débora Martins, com essa base escura, essa pele, essa sobrancelha, já tenho 80% de fios brancos na minha cabeça, faço retoques aí a cada 20 dias. Imaginem esse ser loiro. Melhor não, né? Vamos deixar para lá. Então, assim como eu, nem todas as clientes querem e têm predominâncias de cabelo, de cliente que pode ser loira. Nem toda cliente tem características de loira. E não ficaria adequado, não ficaria bom, muito menos visualmente confortável eu, loira, não é mesmo? Eu preciso e eu sinto falta da minha base escura próxima à minha pele, eu sinto falta disso. E assim como eu, a maioria das clientes também, as clientes morenas, tá? E o cabelo branco, ele não escolhe, você vai ser morena, não vou chegar em você agora, você é loira, vou arrasar em você. Não, ele aparece para todo mundo, não é mesmo? Então nós precisamos estar dispostos e preparados para atender esta demanda de cliente. E eu posso dizer a você que eu conheço profissionais que trabalham apenas com esse tipo de cliente, apenas com clientes maduras e sabem lidar com os cabelos brancos como ninguém. Então eu vou aqui destrinchar durante essa aula algumas técnicas que eu disponibilizo de forma gratuita no meu Instagram. Vale lembrar que você pode acessar todas essas dicas e técnicas como tutoriais e passo a passo lá no meu feed. Mas vamos passar um pouquinho por cada uma delas aqui nessa aula. Então, de fato, ter o conhecimento para lidar com esse fantasma é o poder. O que você precisa saber? Que nem sempre no loiro o cabelo branco é bem-vindo. Muitas vezes essa cliente não quer, ela é loira, como o exemplo que eu vou dar aqui agora. Ela é loira, olha só, mas ela tem um percentual de brancos que atrapalha no resultado que ela quer, porque ela gosta de um loiro quente, ela gosta de um loiro pérola, um loiro dourado. E esse branco, junto com a porcentagem que ela ainda tem de fios escuros, automaticamente me dá um resultado frio. Então, se eu simplesmente pegar o cabelo dela do jeito que chegou aqui e jogar uma mecha, eu vou ter um cabelo frio, quase platinado, mas não é o objetivo da minha cliente. Então, o que eu precisaria fazer? Escurecer esse fundo. Mas se eu escurecer esse fundo, eu não vou chegar na altura de tom que ela quer, não é mesmo? Todo mundo sabe que fazer mechas em cima de um cabelo colorido com pigmento cosmético não é tão simples e nós não temos o mesmo resultado de um cabelo descolorido a partir de um fundo natural. Então nós precisamos ter ferramentas para que isso aconteça sem atrapalhar o meu procedimento de mechas em seguida. E como eu faço isso? Com a técnica de camuflagem
eu consegui devolver parte do fundo que era perdido, como vocês podem ver aqui. E em seguida da camuflagem, que a camuflagem é um pigmento que fica superficial no cabelo, ele não é uma coloração, então ele não vai abrir cutícula e mudar o pigmento que tem interno, tá? O pigmento por dentro do fio não vai ser modificado. O pigmento vai ficar em volta desse cabelo e quando o meu descolorante entrar para fazer a limpeza, né, o clareamento, ele não vai encontrar ali pigmentos que venham a atrapalhar o tom desejado. Em seguida do procedimento de camuflagem, que eu vou deixar o link abaixo aqui, do passo a passo para vocês de como eu faço a camuflagem no cabelo da minha cliente, eu venho com o procedimento de mechas e chego exatamente no resultado que ela me pediu. E sabe quanto tempo essa cliente rodou os salões para ter esse resultado? Sabe o que todos os salões diziam para ela? Que ela tinha que ser loira, loiraça, loira branca, porque isso era a característica que o cabelo dela permitia. Então, a gente tem que estar preparado. Eu conquistei essa cliente e sabe quando ela vai me largar? Nunca mais. Porque eu devolvi a autoestima dela. Eu fiz com que ela se sentisse mais nova. Sem parecer que ela é uma novinha, não. Ela ainda é uma mulher experiente e, de fato, aqui, nesse resultado, a gente consegue ver claramente que ela começa a ter fios brancos, mas não da mesma intensidade de quando ela chegou para mim. Então essa é uma técnica que tem feito a diferença para mim nos atendimentos aqui do meu salão e eu tenho cada vez ganhado mais clientes e mais clientes por postar o que a maioria dos salões não postariam. Então quando você entra no Instagram de um determinado salão que você acha famoso, que você acha que pode ser uma referência para você seguir, tem lá só modelos bonitas, com raiz esfumada, ponta clara, cabelos longos, ondulados, perfeitos. Mas não é todo mundo que você vai atingir com esse cabelo. Você precisa postar clientes reais, do dia a dia do teu salão. Porque essa cliente, ela está sedenta para achar um profissional que vai atender ela, que vai resolver o problema dela e fazer ela se sentir madura, mas não velha. Então é esse nicho que está sedento por um atendimento de um profissional qualificado. E esse profissional qualificado é você, meu futuro especialista. Dito tudo isso, como eu faço, Débora, para analisar qual é o momento de iniciar a camuflagem no cabelo da minha cliente? Bem, quando o cabelo da cliente tem fios brancos distribuídos e essa cliente gosta de realizar as mechas saindo da raiz, você ainda não precisa fazer o procedimento de camuflagem, porque o cabelo dela vai a favor da referência que ela gosta de ter no cabelo dela. Quando esse branco começar a aumentar ou de repente não ser mais de forma distribuída, começar a acontecer de forma localizada, de repente nas têmporas, na nuca, no frontal, que é onde começa a aparecer primeiro, infelizmente, aí é a hora de você sentar com a sua cliente e explicar para ela que chegou a hora de colorir parcialmente os fios brancos para que ela continue ou volte a ter o resultado que ela gosta, sem perder o fundo dessa cor, porque o cabelo, o fundo natural, quando ele é pigmentado, ele é um fundo para nossa cor aparecer. E se esse cabelo é todo branco, a gente não vai ter um fundo que dê destaque para nossa mecha. Então, o grande segredo é esse. Se ele começar, resumindo aqui então, para você entender qual é o momento de colocar pigmento cosmético em forma de camuflagem, tá? A camuflagem é um procedimento diferente e personalizado que você vai aprender no link que está aqui lá no meu Instagram. Você vai conversar com a sua cliente quando o cabelo dela começar a ser concentrado.
Quando ela não ter mais fios espalhados na cabeça e começar a ter junções de fios brancos em determinadas áreas. Chegou a hora de dar um passo a mais. Essa é a cliente para camuflagem. Se a sua cliente quiser fazer mechas em seguida, ela pode fazer. Se a sua cliente tiver feito mechas mês passado já com camuflagem, sugira que no intervalo desses retoques de mechas, você faça uma camuflagem a cada 45 dias, para que quando chegar lá, ela esteja ainda com um visual bonito. Ofereça para sua cliente esse trabalho no meio do retoque das mechas, talvez até duas camuflagens antes do retoque. Isso vai garantir que o visual dela permaneça impecável desde o começo até o próximo retoque. E se a cliente que sentar na sua cadeira não quiser um cabelo loiro, mas assim tiver fios brancos espalhados por toda a cabeça dela, dando um direcionamento de que seria perfeito umas mechas mais claras ali para disfarçar os brancos? O que eu faço? Respeito primeiro a referência que o cabelo dela está me trazendo ou respeito o gosto da cliente? Veja bem, vou compartilhar com vocês aqui um atendimento prestado no meu salão por mim, de uma cliente que rodou por 3 anos vários salões e que era infeliz com o resultado que eles entregavam para ela. Isso mostra que eles não eram capacitados? Não. Isso mostra que eles não perderam 5 minutinhos para conversar com a sua cliente antes de iniciar o procedimento e descobrir de fato qual era a vontade, o desejo e a necessidade da cliente com o cabelo dela. O cabelo dela tinha todos os traços para que ela tivesse mechas claras, mas não era a vontade dela. Ela não se identificava com mechas claras. Lembra do exemplo que eu citei para vocês sobre o meu cabelo? Eu também não me identificaria com mechas claras. Então, eu perdi os meus 5 minutos com essa cliente, sentei com ela e ela me colocou isso de forma clara. Então, esse era o cabelo dela quando ela chegou para mim, me mostrando uma referência de uma cor feita por mim mesmo. E ela disse com essas palavras: o meu sonho é ter um cabelo quente, um moreno iluminado quente, que eu veja a cor no meu cabelo. E eu falei para ela: para isso nós vamos precisar colorir o fundo do seu cabelo, porque com essa porcentagem de brancos espalhados no seu tom natural, eu já tenho um direcionamento de cor fria, o oposto do seu desejo. Porém, se eu fizer esse fundo, essa camuflagem, essa pigmentação dos seus fios brancos, você vai ter esse compromisso de retoque a cada 45 dias. Coisa que quando você tinha os fios brancos, os fios loiros, você não precisava. Você retocava o seu cabelo a cada 3 a 4 meses. Então ela falou assim: eu estou disposta a ter esse compromisso, a ter esse trabalho a mais para ter a cor que eu quero. Então eu fiz o procedimento de pigmentação com o procedimento de camuflagem, o mesmo que eu citei anteriormente, e em seguida fiz o design de iluminado, respeitando a altura de clareamento que ela queria, e o resultado foi uma cliente feliz e satisfeita saindo do meu salão com a cor desejada. Então, diferente da cliente não conseguir encontrar, não conseguir reproduzir a referência no cabelo dela, porque o cabelo dela não tem os pré-requisitos naturais para serem feitos. Quando eu tenho cabelos brancos, eu tenho que entregar os requisitos para realizar a cor que a minha cliente quer. Então isso precisa estar bem alinhado. Um cabelo que vai perdendo a pigmentação, ele é um cabelo que você vai ter que repor a pigmentação, dependendo aí do resultado que você queira.
tá? E é importante alinhar também quando você vai usar camuflagem e quando você vai usar coloração, que de fato tem cobertura, vai abrir a cutícula desse fio branco e entrar com pigmento cosmético lá dentro. E esse cabelo vai colorir integralmente. Esse cabelo vai do branco à cor que você aplicar, desejada. Quando essa cliente não suportar mais ver a transparência deixada pela camuflagem, é hora de você dar um passo a mais com ela e partir para coloração, tá? Coloração. A coloração permanente, ela contém amônia, ela vai abrir as cutículas do cabelo e acrescentar de forma permanente o pigmento dentro do fio. O meu cabelo é coloração permanente. E quando o meu cabelo cresce 1 centímetro, eu já crio uma tarja ali e eu sinto a necessidade de retocar. Por isso eu faço retoques a 20 dias. Então, antes de você ir aí aplicando coloração tradicional em todas as suas clientes, converse com ela, às vezes ela não está disposta a ter esse retoque a cada 20 dias. E também a cor que ela vai fazer de mecha, se essa for a vontade dela, talvez não possa ser reproduzida e não dê o mesmo tom que ela tinha anteriormente em cima de coloração. Um cabelo descolorido em cima de um tom cosmético permanente não é e nunca será o mesmo tom de um cabelo descolorido numa camuflagem ou um tom natural. Nós temos a técnica Camuflights. Essa técnica ela é uma técnica específica e direcionada para clientes que tenham uma porcentagem a mais de fios brancos e queiram fazer mechas claras. Diferente de você realizar um procedimento de camuflagem e mechas em seguida, a Camuflights ela vai te entregar um resultado apenas de mechas e aonde você fizer o claro, vai continuar claro. Você vai fazer tonalização entre as mechas claras. Então, qual é a diferença? O que ela vai entregar? Qual é o resultado que você vai ter com a técnica Camuflights? A técnica Camuflights, ela serve para você personalizar o resultado no cabelo da sua cliente. Por exemplo, a sua cliente tem um cabelo lindo em toda a cabeça. E apenas nas 2 têmporas ela tem 90% de brancos. Não tem necessidade de você fazer uma coloração ou uma camuflagem no cabelo dela inteiro por conta de meia dúzia de fios nas 2 laterais. Neste cabelo se aplica a técnica Camuflights. Você vai vir com as mechas normais até aqui. Quando chegar aqui, você aplica a técnica Camuflights. E tudo isso tem muito bem explicado quando eu inicio essa mecha, esse passo a passo lá dentro do curso. Do lado de dentro, você recebe isso muito melhor explicado do que eu estou dizendo aqui, tá? Mas vamos lá. Para este cabelo, você vai fazer pontualmente. E para aquela cliente que quer reduzir alguns fios que sejam espalhados durante a cabeça, você vai fazer desta forma. Você vem com ele de forma sutil, fazendo a mecha e usando a técnica Camuflights em determinados pontos que você queira. Então, a Camuflights é como se fosse um artesanato. E ela vai ser e tem que ser diferente em cada cliente. Cada cliente vai ter um resultado diferente. E essa é a intenção da Camuflights. É muito importante que você, dentro dessa técnica, para que você tenha um resultado incrível, é muito importante que você tenha alinhado qual é exatamente o tom natural da sua cliente. Sem pensar nos cabelos brancos, é preciso que você acerte no diagnóstico dos fios naturais que ainda restam no cabelo dela. E assim, será necessário você utilizar um tonalizante ou na mesma altura de tom do natural, ou um tom mais escuro do que é o natural da sua cliente. Eu aconselho fortemente que você utilize aí a coloração, a tonalização escura,
quando a sua cliente estiver acima de 50% dos fios brancos, tá? Então, vamos imaginar aqui uma cabeça com uma frontal com 80% de brancos e uma parte de trás com 40% de brancos. Um exemplo bem comum que aparece aí no nosso salão quase que diariamente, semanalmente, a gente recebe fios brancos que aumentam nesta proporção. Começam inicialmente aí na parte da frente, nas têmporas, e depois ele vai passando em forma de transição para a parte de trás. Então eu aconselho fortemente que nessa parte onde tem apenas 40% de fios brancos, que você não utilize o tonalizante, a mecha escura em si, né? Que você utilize ela apenas aonde estiver acima de 50%, tá? Então, como eu disse anteriormente, é um artesanato mesmo. Vai do seu feeling identificar e alinhar isso junto ao desejo da sua cliente e criar um cabelo específico para ela. Um outro ponto muito importante quando se trata da técnica Camuflights e também de fios brancos é que, a não ser que a cliente tenha o desejo de assumir os fios brancos ou de diminuir o tempo de coloração ou de retoques de mechas, não é aconselhável que você utilize tons frios, tá? A gente aconselha muito nos fios brancos o dourado, o pérola, os tons mais neutros que nós conseguimos obter aí da nossa cartela, de acordo com cada marca que você gosta de usar, tá? Então a minha dica para cabelos brancos, eu amo trabalhar com os tons de bege e os tons de pérola, tá? Ela deixa um ar na mulher de mulher madura, sem parecer uma mulher velha, tá? Então fica aqui a minha dica para vocês sobre cabelos brancos. A técnica Camuflights, ela é uma carta na manga, e a camuflagem dos fios brancos também é uma carta na manga e uma opção para você oferecer para sua cliente fora a coloração tradicional. Muitas delas hoje querem fugir aí do seu retoque a cada 15, 20 dias, né? Então a gente precisa estar atualizado e a gente precisa se adequar ao mercado. E o mercado hoje, ele é muito mais exigente do que ele era alguns anos atrás. E por isso, e para isso, que eu tenho um plano com os profissionais cabeleireiros, né? De tornarem eles especialistas e atenderem não só aquela cliente que entra no nosso salão com uma tela em branco, entre aspas, né? Com o cabelo longo, já caminhando ali para o loiro, e que você vai fazer só uma iluminação. Esse cabelo só existe nos Instagrams dos grandes profissionais, né? Que eles têm como escolher ali a dedo quem eles vão atender. A nossa realidade é um pouquinho diferente disso. Nós precisamos atender cabelos brancos, nós precisamos fazer correções de cor, nós precisamos fazer uma mudança do loiro para o iluminado, nós precisamos fazer um retorno de cor ao natural. Então nós precisamos estar preparados para atender toda a demanda que aparecer no nosso salão. E o conhecimento, ele transforma de uma tal maneira que não só ele transforma você, não só ele transforma o que você sabe no que você vai saber a partir de adquirir todo o conhecimento, mas ele é capaz de transformar realidades. Ele é capaz de transformar o seu faturamento, o faturamento do seu salão e, através disso, transformar a sua qualidade de vida, sua e da sua família. Então, invista no seu conhecimento, invista na sua profissão, no que você ama fazer e não se limite em atender apenas telas em branco, cabelos naturais, cabelos fáceis. Nós precisamos estar aptos para atender toda a demanda. E é sobre isso que o meu curso fala, é sobre isso que eu trago tanto conteúdo de forma gratuita para ajudar os profissionais cabeleireiros a atenderem as clientes reais do nosso salão de beleza, do nosso porte de salão de beleza, desde o salão de beleza pequeno com uma profissional até um salão de beleza grande. Ele precisa estar apto para atender também a cliente que tanto sofre com os cabelos brancos. Espero que tenham gostado do conteúdo e a gente se vê na próxima aula.